Já é o segundo dia de confrontos aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima, Boa Vista. Nós estamos na entrada do lado venezuelano da fronteira e a Guarda Nacional está reagindo a provocações, a pedradas. Agora, nesse momento, disparou algumas bombas de gás lacrimogêneo e trouxe pela primeira vez alguns tanques. São as chamadas tanquetas, são veículos blindados antidistúrbio que disparam bombas de gás. Mascarados aqui, venezuelanos que vivem em Boa Vista, estão tacando pedra, eles estão buscando gasolina, eles querem trazer, a todo momento falam, tragam gasolina, eles querem queimar algum desses veículos blindados. É a primeira vez que esses carros sobem, se aproximam tanto aqui da linha de fronteira, que fica aqui atrás. Já não há mais a bandeira da Venezuela, que foi roubada ontem pelos manifestantes durante o confronto de sábado. Era intenso o movimento nesta sexta-feira na Ponte Simão Bolívar, em San Antônio de Tachira. A região de fronteira entre Colômbia e Venezuela é um dos pontos por onde deve entrar a ajuda humanitária no sábado. A oposição liderada por Juan Guaidó se articula para receber suprimentos enviados de países como Estados Unidos e Brasil. Um avião da Força Aérea Brasileira carregado de suprimentos pousou em Boa Vista, capital de Roraima. A aeronave que partiu de Brasília transportava cerca de 23 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros. Uma vez descarregado, o material deve ser levado até a cidade fronteiriça de Pacaraima, cerca de 215 quilômetros ao norte de Boa Vista. A partir daí, o transporte ficará a cargo de trabalhadores venezuelanos, segundo indicou o porta-voz do governo de Jair Bolsonaro, Otávio Rego Barros. Com a fronteira entre Brasil e Venezuela fechada na quinta-feira por ordem do presidente Nicolás Maduro, ainda não está claro como suprimentos vão entrar no país vizinho. 2 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um confronto entre indígenas e militares venezuelanos nesta sexta-feira no estado de Bolívar, na fronteira com o Brasil, quando tentavam manter aberta uma estrada para a entrada de ajuda humanitária, informou uma ONG de defesa dos direitos humanos. Houve mortos e muitos feridos nas fronteiras venezuelanas neste sábado. O exército controlado pelo presidente Nicolás Maduro tentou impedir a entrada de ajuda humanitária solicitada pelo opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Desplegaram irregulares. Eles mobilizaram agentes irregulares em território venezuelano, disparando armas de fogo para tentar impedir o que era inevitável. Parte da ajuda humanitária já entrou. Foram registrados confrontos na fronteira brasileira e colombiana. É necessário que toda a condução É essencial que o processo de ajuda humanitária seja conduzido com calma, mas infelizmente houve violência por parte da ditadura e não podemos tolerar a continuação disso. Propiciar que essa violência continue. Diante da repressão, o governo colombiano determinou a volta de caminhões com ajuda humanitária. O governo de Nicolás Maduro ordenou o fechamento das fronteiras com Brasil e Colômbia para impedir a entrada da ajuda humanitária solicitada por Guaidó. Maduro acredita que este pode ser o início de uma intervenção internacional em seu país. Podemos observar que lo que efectivamente había en las gandolas era ayuda humanitaria. Vean a la gente sacando todos los medicamentos. Señora, ¿qué está pasando aquí? Están pidiendo ver cómo se quema.
Novos conflitos voltaram a ocorrer em Pacaraima neste domingo, na fronteira entre Brasil e Venezuela. Manifestantes atiraram pedras em direção às forças militares venezuelanas que bloqueiam a divisa entre os dois países. Os agentes reagiram atirando bombas de gás lacrimogêneo em direção ao lado brasileiro da fronteira. No sábado, 2 venezuelanos morreram em confrontos em uma área perto da fronteira da Venezuela com o Brasil. Também foram registrados confrontos na fronteira entre Venezuela e Colômbia. Segundo o governo brasileiro, 2 caminhões com ajuda humanitária entraram em território venezuelano ainda no sábado. Este é o 3º dia de confrontos na região desde que o presidente Nicolás Maduro anunciou o fechamento das fronteiras. Ele considera a ajuda um pretexto para uma intervenção militar americana. A ajuda foi pedida pelo opositor Juan Guaidó, reconhecido como o presidente interino por 50 países. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou um comunicado neste domingo sobre a situação na fronteira com a Venezuela. A pasta condenou os confrontos e chamou o presidente do país vizinho, Nicolás Maduro, de ditador. A nota oficial afirma que os atos de violência perpetrados pelo regime ilegítimo de Maduro nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia causaram várias vítimas fatais e dezenas de feridos. No sábado, uma operação internacional de entrega de remédios e alimentos nas fronteiras foi estimulada pelo líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como o presidente encarregado da Venezuela por 50 países. Militares venezuelanos, seguindo ordens de Maduro, impediram a entrada da ajuda, o que provocou os confrontos. 2 sargentos venezuelanos pediram refúgio no Brasil na noite de sábado. Mais cedo, pelo menos 60 militares e policiais venezuelanos desertaram e passaram para o lado colombiano. O Itamaraty ainda fez um apelo à comunidade internacional para que reconheça Guaidó.